Muito obrigado, doutora Adriana, de fato, advogada, mestre pelo programa. Enfim, chegou a minha vez, né? Aliás, na verdade, eu sou um privilegiado, né? Desde as 9h30 da manhã, estou aqui sendo brindado com as palestras, com o conhecimento dos meus colegas. Eu comentei isso de manhã. Muitos não compreendem. Eu venho para cá passar o dia como se estivesse indo para um parque de diversões, fazer uma viagem com a minha família, tal. Então, a minha felicidade de poder ouvir os colegas e estabelecer esse diálogo com eles. Tal é essa minha felicidade que agora ela se vê redobrada. Nós estamos aqui presenciando um exemplo claro de sincronicidade. Sincronicidade entre a palestra do professor Adalberto e a exposição que eu preparei. Terça-feira à noite nós havíamos conversado, eu e o Adalberto. Adalberto falou para mim, Irineu, eu queria dar uma olhada, o que você vai falar? Eu falei, mais ou menos proteção de dados. Ele mencionou rapidamente o que ele iria trazer. Então, eu fico muito feliz porque o que eu vou colocar, a minha palestra complementa exatamente os pontos que o Adalberto já trouxe, o professor Adalberto. E ainda bem que eu trouxe o PowerPoint pronto, senão o pessoal vai falar que eu inventei na hora, só para agradar o professor Adalberto. E por que será que o professor de Direito Empresarial e o professor de Metodologia, que sou eu, que é um sociólogo de formação, por que será que há sincronicidade nas nossas palestras? É simples, como falou o Adalberto. Tanto eu como ele, nós estamos olhando para o mundo real. E o que tem acontecido no âmbito da sociedade da informação é a convergência temática. A questão da convergência tecnológica, a convergência digital, a chegada da internet 4G, a convergência dos aparelhos tecnológicos em apenas um, seja para carregar no bolso, seja numa televisão, tudo isso tem convergido para uma agenda importante de temáticas de pesquisas e de investigações no âmbito da sociedade da informação. Então, eu vou falar sobre proteção de dados pessoais e limites da internet. E também gostaria de dizer para os colegas que eu propus esse tema em março, assim como os demais colegas, professores, todos nós propomos os nossos temas entre março e abril desse ano. E tudo que eu vou mostrar para vocês, como mencionou muito bem o Adalberto, foram fenômenos que aconteceram depois de março. Foi como se em março eu tivesse proposto, num evento sociológico, falar de manifestações de rua, de ativismo, tudo que o Brasil viveu no mês de junho. Então, muita coisa que eu vou colocar aqui, no âmbito da minha palestra, aconteceu depois do momento em que eu propus o tema. Tendo em vista a riqueza das exposições ocorridas já nesse seminário, vou aproveitar a oportunidade de tratar de uma abordagem que antecede a liberdade de expressão na rede. E nós sabemos, isso permeou a apresentação do Senise, permeou a apresentação do Fiorilo, também o Adalberto mencionou, existe um conflito entre direitos fundamentais em sociedade. O Senise falou de uma banalização da expressão direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana. Eu gostei muito da expressão, na forma como o Senise colocou. Então, antes de falarmos de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, é uma questão que antecede, que é, exatamente como o mote apresentado pelo professor Adalberto, o respeito à privacidade e intimidade da rede. Eu olhei para tudo que havia acontecido esse ano, tendo em vista a sociedade da informação, os antagonismos, as crises, e como nós fazemos essa palestra todos os anos, eu quis trazer algo novo, e o mote para a minha apresentação, em 2013, Adalberto, 2013 pode ser considerado como o ano em que se exauriu a mais remota crença em qualquer possibilidade de sigilo ou privacidade na internet. Exatamente respondendo à sua provocação que você fez, também é a mesma trajetória que você construiu. Não há como. E, como eu digo aqui também, isso não nos surpreendeu. Tudo que aconteceu esse ano, e eu sou muito categórico, sou bastante categórico em falar isso, tudo que aconteceu não surpreendeu a nós, professores e mestrandos, que somos estudiosos do fenômeno da sociedade da informação. Já havia essa evidência, nós já tratávamos como uma hipótese, quase que o senso comum também já sabia sobre isso, mas esse ano veio e atropelou isso tudo. Nós pudemos trazer algumas evidências específicas que não há mesmo possibilidade de sigilo ou privacidade na internet. Em decorrência disso,
Como proteger dados sensíveis se toda informação tramita pela rede? Então, eu vou tratar de alguns eventos, alguns o professor Adalberto já mencionou. Em seguida, vou colocar alguns paradoxos que se colocam nesse atual contexto. E, no final, todos sabem que a minha formação é em ciências sociais, mas eu vou fazer aqui uma pequena reflexão sobre a limitação das respostas jurídicas. Não é uma reflexão dogmática, não teria competência nem formação para falar sobre isso, mas colocar os limites e como parece ser frágil a resposta normativa e a resposta positiva que a sociedade brasileira tem apresentado. E vou falar do Marco Civil também, como mencionou o Adalberto. Esse é o Snowden, que o professor Adalberto já mencionou. Ele revelou, ao longo desse ano, as notícias pulularam pela rede entre junho e julho desse ano, e ele é um agente da NSA, Agência de Segurança Americana. Ele denunciou a existência desse sistema chamado PRISM, um sistema de monitoramento, a princípio de ligações telefônicas, mas hoje do fluxo de dados em escala planetária. Dados que transitam tanto pela rede de telefonia, mas principalmente pela rede mundial de computadores, que hoje está nas nossas casas, nos nossos bolsos, né, para quem tem celular com internet, que não é o meu caso. Eu sou mais ou menos como o professor Fiorilo falou de manhã, ainda não preciso carregar no bolso, apesar que é importante, às vezes faz muita falta, mas, enfim, está presente em todos nós. Logo, todos nós podemos ser objeto do monitoramento e da fiscalização desse programa PRISM. Essa ilustração, o pessoal que está vendo pela televisão talvez consiga até ver melhor aqui do que pelo datashow. A fonte é a própria NSA, o PRISM Outline. Ela demonstra em que período, historicamente, a partir de 2007, os grandes provedores de acesso à internet, as grandes redes que oferecem serviço de internet, passaram a ser monitoradas pelo programa. E quando a notícia passou a ser divulgada, entre junho e julho, um dos grandes motes da imprensa é que as corporações americanas, que aqui estão listadas, elas haviam assentido com esse monitoramento, elas haviam aberto seus bancos de dados para o governo americano, e isso causou uma enorme estranheza. A Microsoft firmou esse acordo em 2007, em seguida, 2008, Yahoo, 2009, Google, em seguida, entre 2009 e 2010, o Facebook, o PaulTalk, que o professor Adalberto mencionou, o YouTube em 2010, o Skype em 2011, a América Online, que aqui no Brasil é muito pequeno, é fraco, mas nos Estados Unidos é talvez o principal portal provedor de acesso à internet, e a Apple aderiu também ao sistema de monitoramento em 2012. Praticamente todos os portais, todas as redes de entrada, todos os grandes provedores, todas as empresas de tecnologia são monitoradas no que tange ao fluxo de dados pela internet por esse sistema, o PRISM. É de fato aterrador, e me parece que nós não estamos dando a devida importância, tendo o devido cuidado com essa informação. Essa segunda informação, essa segunda ilustração também que fala sobre o PRISM, ela elenca aqui do lado esquerdo, com o fundo verde, as corporações americanas, a Microsoft, até a Apple, que eu já havia mencionado no slide anterior, e o alcance, portanto, em termos de ferramentas tecnológicas, que o pacto entre essas corporações e a Agência de Segurança Americana permite em termos de cobertura das ferramentas que estão colocadas aqui do lado direito. E-mail, chat, vídeos, fotos, históricos de vida, que a gente coloca no Facebook e em outras redes sociais. O VoIP, Voz sobre Internet Protocolo, então entre o Skype aqui. Transferência de arquivo, videoconferência, arquivos também que nós transferimos, utilizamos, quando fazemos logins, online, social network, então redes também que nós participamos, e qualquer tipo de requisito que haja quando firmamos um contrato eletrônico, aceitamos os termos de uma loja que vende pela internet. Muito bem. Outra informação importante, que o professor Adalberto mencionou vários sistemas, mas o que mais me impressionou, o software o Keyscore, que ele ajudou a capturar, segundo a alegação do governo americano, até 2008, 300 terroristas. Mas essa ilustração, ela demonstra os pontos físicos, onde estão sediados computadores que podem transmitir dados para esse sistema aqui, o Keyscore. Então, tem cobertura na Europa,
Estados Unidos, América Central, Brasil, Sul da África, principalmente, né? Show the money, onde é que está o dinheiro, a gente percebe aqui, Oceania. Enfim, a cobertura é dos grandes centros empresariais e dos grandes centros políticos em escala planetária. Porque a resposta, que eu vou chegar daqui a pouco, é exatamente a mesma resposta que o professor Adalberto formulou. A questão hoje é uma questão muito mais empresarial do que geopolítica, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Nos últimos anos também, nós tivemos a crença de que a criptografia poderia nos ajudar a proteger as informações e os dados pessoais. E nós sabemos já também, a partir de 2013, por isso que é o grande ano, é a efeméride que nós perdemos essa crença, enfim, quem ainda a possuía, a crença da inviolabilidade, a crença da possibilidade de existir qualquer tipo de sigilo na internet. A mesma NSA, com a sua correlata britânica, GCHQ, elas divulgaram, em tom de vitória, com grande alarde, que elas haviam quebrado os principais códigos de criptografia existentes no mundo. Sempre numa perspectiva de geopolítica, de geossegurança, mas a gente sabe que essas tecnologias elas acabam atingindo até mesmo a nossa vida privada. Os documentos entregues ao The Guardian, também naquela grande revelação que o Snowden fez, eles revelam que um programa criado há 10 anos pela NSA conseguiu, em 2010, a decodificação de material criptografado que tornou uma vasta quantidade de dados acessíveis e manuseáveis. As agências celebraram o feito em tom triunfalista, assinalando em suas mensagens que derrotaram a segurança e privacidade da rede. Boras, para quê? Qual a necessidade? Qual a finalidade de tanto investimento? Apenas as questões geopolíticas, de segurança nacionais? Aí sim eu vou me aproximando daquilo que o professor Adalberto já havia mencionado. O uso de dados pessoais para publicidade na internet, ele gera reações de usuários, contrário ao rastreamento e motiva debates sobre a legislação. O que o professor Adalberto chamou de cookies, aqui está sendo chamado de pegadas digitais. É a mesma coisa. Quando navegamos pela internet, deixamos armazenados no nosso computador. Isso é lido por intermédio da identificação do nosso computador, mesmo que nós não façamos login. E mesmo os browsers que apagam esses arquivos, como o Mozilla Firefox, o Google Chrome, ou o Internet Explorer, eles apagam apenas os arquivos de navegação, mas essas pegadas também são armazenadas, como já falou Adalberto, nos servidores das empresas, das megacorporações. Nós sabemos que quando fazemos uma busca no Google, nós não varremos a internet. Nós nos comunicamos diretamente com os servidores dessa empresa americana Google. A Microsoft e a Symantec desmantelaram uma quadrilha que controlava milhares de computadores zumbis esse ano, e teve uma denúncia também que o Facebook não respeita as leis de privacidade europeias. Um rapaz aqui, um austríaco de 23 anos, ele pediu para o Facebook que devolvesse para ele próprio os dados que a empresa americana armazenava sobre ele. A resposta veio num dossiê de 1.222 páginas. Esse rapaz aqui, o Max Schrems, é um ativista. Ele se transformou num ativista austríaco, um ativista dessa causa da privacidade, do sigilo e da defesa dos dados pessoais da internet. E ele ficou muito feliz, né, que como ativista, ao receber esse dossiê de 1.222 páginas, ele ganhou um argumento importantíssimo para essa defesa da privacidade e do sigilo, que a gente sabe que não existe. E também, como mencionou o Fiorillo, o Senise e o Adalberto, esse grau de sofisticação chegou ao monitoramento da comunicação da Presidência da República dos Estados Unidos do Brasil e foi objeto de uma manifestação da presidenta Dilma Rousseff ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas. Esses que eu mostrei agora são os fatos que eu havia listado, os fatos que eu enumerei para botar por terra essa crença, demover qualquer possibilidade de crença na viabilidade de sigilo e privacidade na rede, no âmbito desse tempo que nós vivemos. Então, a primeira conclusão, que ela desdobra para outras, não há como assegurar de forma efetiva a proteção de dados pessoais na internet. Então, Adalberto, se nós pretendemos pensar em direito de deletar, direito à não memória, direito ao esquecimento na internet, muito nós temos que percorrer. É um ativismo legítimo, importante, tema de pesquisas aqui dos nossos alunos do mestrado, mas é algo que ainda está muito distante.
por alguns fatores que eu listo aqui. O primeiro, que já foi exaustivamente tratado pelo professor Adalberto, o uso corporativo dos dados pessoais. Os dados que geram valor, como eu vou ainda falar um pouco mais adiante. O combate ao terrorismo é um outro argumento utilizado por aqueles que defendem o monitoramento e o controle do fluxo de dados pela internet. Ocorre também a espionagem industrial. Em boa medida, essa investigação e controle de dados do governo brasileiro, que foi denunciado agora nas últimas semanas, alguns argumentam, sem mostrar ainda uma evidência efetiva, mas se deveu ao avanço brasileiro na exploração do pré-sal. Mesmo que não seja verdade, a gente sabe que há vários outros casos relatados de espionagem industrial que utiliza a internet. A guerra digital, os cyberataques. Esse cyberataque já tem alguns registros de ataques em escala planetária. O Irã teve o seu sistema de tratamento de urânio, o seu sistema nuclear, o seu sistema de defesa e pesquisa nuclear, atacado por hackers, né, de nações dos Estados Unidos e de Israel. Isso foi registrado recentemente, foi objeto de estudo de uma pesquisa de um dos nossos alunos do mestrado, orientado pelo Rossini. Também os ataques informáticos a computadores pessoais, e o que nós sabemos que o uso das redes pessoais, que todos nós, eu, vocês, todos aqueles que fazemos parte de algumas redes sociais, advertida ou inadvertidamente oferecemos uma enorme quantidade de informações acerca de nós mesmos, o que leva a uma mega exposição pessoal. Nós trataremos disso mais adiante. E, por coincidência, eu também pensei em tratar do Big Data. Nós não combinamos, né, Adalberto? É esse meu único slide que eu falo do Big Data, porque parece algo pouco factível. Como se dá o controle, o monitoramento dessas informações? Fica alguém sentado lá na NSA, monitorando os e-mails, monitorando as imagens, monitorando as mensagens? Não, na verdade, a própria dinâmica da sociedade da informação e o avanço tecnológico ele permitiu hoje a existência de programas informáticos e de computadores com capacidade de processamento, primeiro capacidade de armazenagem de dados e capacidade de processamento de dados até 2 ou 3 anos inimagináveis, tanto a capacidade de armazenagem como a capacidade de processamento. Então, o Big Data ele tem sido usado mesmo, é uma tendência crescente, vai fazer parte das nossas vidas, do nosso dia a dia, trabalhar com essa ausência de privacidade. E para aqueles que, como nós, aqui estudamos a sociedade da informação e o direito da sociedade da informação, a aplicação desse Big Data ela suscita inúmeros temas de pesquisa e a primeira seara é o direito empresarial. Então, o doutor Adalberto, na sua exposição, já colocou os principais elementos. Eu trouxe aqui a capa de um livro que acabou de sair pela Campus Elsevier. Big Data, como extrair volume, variedade, velocidade e valor da avalanche de informação cotidiana. Porque a resposta-chave a todas essas questões, eu reitero, não é tanto, é também uma questão geopolítica, mas para nós, para que isso afete as nossas vidas, é aquilo que o Manuel Castells já disse, vários outros autores que nós utilizamos já disseram. Informação quando adquire o status de mercadoria. O segredo, SIC, eu mesmo coloquei o SIC, o segredo é deveras conhecido por todos nós que somos estudiosos da sociedade da informação. Trata-se daquilo que Manuel Castells já falava, o novo estágio de desenvolvimento do capitalismo, no qual a informação adquire o status de mercadoria. Não é uma ideia nova, é uma ideia que tem aproximadamente 200 anos. Eu estava relendo aqui, esses dias para as aulas de sociologia, algumas obras do século XIX, e essas obras já falavam de como o capitalismo se adapta, e na apropriação da natureza, o capitalismo ele lança a mão, ele vai usar como recurso, como matéria-prima, aquilo que circula no âmbito da sociedade complexa. Os dados eles não surgem da natureza, evidentemente, como no século XIX nós poderíamos dizer, no século XVIII e no século XIX. Mas o capitalismo, mais uma vez, se adaptou para utilizar aquilo que hoje é o maior efeito gerador de valor e de riqueza, que de fato é a informação. Qual informação?
essa enorme quantidade de informação que circula pela internet, como eu falei, como o professor Adalberto também falou. Há limites para essa acumulação? Porque, como o professor Adalberto, eu também não trago todas as respostas. Algumas questões ainda precisam ser mais bem avaliadas, mais bem refletidas por todos nós que estamos estudando esse assunto. Primeiro, há limites para essa acumulação de valor, acumulação de dados, acumulação de informação que é gerada pela internet. Uma coisa importantíssima que eu percebo que poucos têm visto, quem é o proprietário dessa massa de dados que nós geramos quando acessamos a internet? É uma questão jurídica importante, percebo, imagino eu, porque, afinal de contas, está gerando valor, está gerando conflito. O direito material, o direito positivo vão ter que equacionar essas situações, porque eu também quero saber de quem é esse valor, de quem é esse dinheiro. Definitivamente, essa não é uma novidade. E, a partir dela, surgem alguns paradoxos. Além daqueles que o professor Adalberto trouxe, eu quero colocar mais 5 paradoxos, mais 5 situações que surgem, tendo em vista essa dinâmica que nós temos vivido aqui nos últimos anos. Eu vou passar esses próximos 2 slides, que eu falava especificamente do Twitter e do Facebook, deixa para depois. O paradoxo 1. Quanto mais o usuário paga por banda, por minutos e por dados, mais ele oferece em termos de dados pessoais. Olha que coisa interessante, quanto maior é o meu plano de telefonia, de dados, de navegação pela internet, quanto mais eu pago, mais eu ofereço em termos de dados pessoais. Como proteger essa propriedade imaterial? Palavras que eu aprendi com os meus amigos professores de direito, e aqui eu ouso apenas elencá-las. Como mensurar o seu valor? Hein, Adalberto? Acho que a questão é essa, né? Como mensurar esse valor? Como devolvê-lo a quem é de direito, que somos todos nós? O segundo paradoxo, que retroalimenta o primeiro. Eu tenho perfil no Facebook faz 3 semanas apenas. Eu estava fora das redes. E como sociólogo weberiano e professor, eu não consigo ficar dentro do Facebook sem olhar algumas categorias sociológicas que em menos de 20 dias eu já percebi. No Facebook, as pessoas adquirem, sem querer generalizar, eu estou falando aqui do modelo weberiano do tipo ideal. O modelo weberiano do tipo ideal, ele afasta essa construção abstrata da realidade. Então, não estou falando de ninguém, nem de mim, nem do professor Rodrigo, que tem 9.473 seguidores no Facebook, nem do professor Adalberto. Estou falando de construções weberianas. O professor Adalberto, eu estou há 20 dias no Facebook, eu estou gostando bastante do que eu observo como pesquisador da sociedade da informação. Então, não estou falando de ninguém, apenas de abstrações. As pessoas adquirem personalidades unidimensionais nas redes sociais. O militante, o torcedor de futebol, o religioso, o fundamentalista por qualquer assunto, seja política, seja ecologia, meio ambiente, andar de bicicleta, enfim. O sonhador, só compartilha aquelas mensagens fofas, como falam as minhas alunas principalmente. E o professor Adalberto já sinalizou para isso. Esse paradoxo, segundo, aqui, ele potencializa a transformação de informação em mercadoria. O Big Data faz isso com enorme facilidade. O terceiro paradoxo, aí, não existem dados sensíveis na internet. O professor Adalberto também tem estudos sobre dados sensíveis. Imposto de renda circula pela internet, ligações telefônicas, a Anatel, ela é fiscalizada e oferece, se necessário, os dados das nossas ligações telefônicas. Número de cartão de crédito circula pela internet. Senha bancária, eu acredito que um pedacinho de plástico ou um contador manual vai impedir que essa informação possa vir a ser monitorada. Tudo aquilo que informamos nas redes sociais. Marx e Engels já falavam isso no século XIX, no Manifesto Comunista, que o capitalismo ele dessacraliza tudo que é sagrado. Eles falavam isso no século XIX, 1848. Família, religião, moral. O Facebook também dessacralizou, fez com que deixasse de ser sagrado aquilo que é sagrado, é do nosso íntimo, é do nosso reservado. Algo que Marx e Engels, se eu falei Marx e Weber, me desculpem, é o cacuete sociológico, Marx e Engels já haviam falado isso no Manifesto Comunista de 1848, a atualidade desses conceitos para os dias de hoje. O paradoxo 4,
o limitado alcance das soluções jurídicas, e eu não ouso avançar muito nessa seara, para a proteção dos dados pessoais na rede mundial de computadores. O que eu posso falar desse paradoxo 4 é que, desde 2001, nós aqui, professores, estudamos o amoldamento do direito à sociedade da informação. As soluções normativas, e esse conceito não é meu, é do professor Ascensão, que foi trazido pelos professores do mestrado para a bibliografia dos alunos e para os nossos estudos. Então, esse amoldamento do direito é a procura de respostas normativas, respostas positivas, para esses conflitos complexos que acontecem nas sociedades contemporâneas. E já eu falo um pouquinho mais desse paradoxo 4. E o paradoxo 5. Não obstante sua relevância, ocorrem entraves econômicos e políticos para o aperfeiçoamento dos elementos normativos em escala global. A disputa territorial, a disputa por petróleo, os conflitos ideológicos, os conflitos do Oriente Médio, os conflitos da Ásia, os conflitos da África. Ásia, veja agora a Primavera Árabe, alguns disseram que era a revolução do Twitter, a revolução do Facebook, nós vimos onde é que isso foi parar. Enfim, a geopolítica, a economia e os conflitos em escala mundial, eles colocam entraves ainda maiores para essa não possibilidade de proteção dos dados e do sigilo na internet. O alcance limitado das soluções normativas que eu, como sociólogo, observo daquilo que nós estamos propondo hoje em dia. O primeiro tem surgido no âmbito do Marco Civil, a própria presidenta Dilma falou isso nas Nações Unidas. Determinações legais para que Google, Facebook e outras empresas guardem dados de brasileiros em data centers sediados no próprio país. Qual seria o alcance normativo desse ato de sediar fisicamente os provedores e os servidores aqui no Brasil? Seria fazer com que as megacorporações se adaptassem às legislações brasileiras, pelo menos no que se refere à proteção e ao sigilo dos dados daqueles que habitam no país. Por enquanto, ainda é uma proposta que está colocada na mesa, mas me parece de alcance muito limitado. Nós sabemos que a própria natureza da internet é a transterritorialidade. O professor Ronaldo trouxe o Pierre Levy para o curso como doutrina, e ele desconstrói todos esses conceitos, a cybercultura, a cybervida, como nós vivemos. A territorialidade é um conceito que foi quebrado pela internet. Já havia sido quebrado pela mundialização da economia, a globalização, mas a internet acabou de colocar por terra essa possibilidade. Então, me parece muito restrita essa possibilidade. A própria lei dos delitos informáticos, a alteração do Código Penal, que tipificou como crime a invasão de computadores, também ela vai proteger apenas aquele ataque clássico que o Ministério Público tem combatido há mais de uma década, do efetivo combate de equipamento informático. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa enorme quantidade de informações que circula na internet, não necessariamente apenas aquelas que estão armazenadas nos nossos computadores. Então, essa lei dos delitos informáticos, apesar de importante, oferece um elemento normativo importante para o Ministério Público, para a defesa de alguns limites das pessoas, limite da privacidade nos seus próprios computadores, pelo menos. Não é ela que vai conseguir assegurar esse nosso sigilo, essa nossa privacidade online. E os entraves políticos à aprovação do Marco Civil. A semana passada, o governo federal ele pediu regime de urgência para a tramitação no Congresso da aprovação do Marco Civil na internet. Está parado já há muito tempo. No fim do ano passado, quando foi aprovada a Lei dos Delitos Informáticos, a Lei Carolina Dickmann, a grande expectativa é que o marco regulatório seria aprovado logo a seguir. O Marco Civil ele tem alguns pontos favoráveis. Direito à privacidade, mas ainda de uma forma difusa, concordo com o professor Adalberto, não há expressão de como isso seria efetivado. Ao sigilo das comunicações, salvo em ordem judicial. Direito à não suspensão da conexão, à manutenção da qualidade comprovada da conexão e das informações claras e completas sobre coleta, uso, tratamento e proteção dos dados pessoais, mas como é uma legislação infranacional, não haveria como fazer com que essa legislação atingisse o PRISM, por exemplo, que nós mostramos nos primeiros slides, o Facebook, o Google e tudo mais. E o grande entrave a essa questão é mesmo o ponto do Marco Civil que vai tratar da neutralidade da rede.
é um ponto que se choca com o interesse dos provedores de acesso à internet, que gostariam, a grosso modo, de fazer com que o pagamento pelos pacotes de bancos de dados e tramitação e navegação pela internet se assemelhasse a um plano de TV paga. Quanto mais a gente paga, mais a gente assiste, mais a gente tem canais à disposição. Seria o grande interesse dos provedores hoje, mas é o que está significando um entrave, porque a tendência é que seja assegurada essa neutralidade da rede. Então, tendo em vista algumas considerações finais, eu não trago respostas. É impossível trazer respostas a essa situação. A única que eu trago mesmo é que eu não tenho mais, como estudioso, como professor e como pesquisador, não tenho a menor crença na possibilidade do sigilo, da privacidade e da manutenção daquilo que é mais importante para todos nós na internet. O direito ainda não se debruçou satisfatoriamente sobre as questões surgidas com as inovações dos meios informáticos. Essas transformações são, em sua maioria, muito recentes, é claro, seus efeitos desconhecidos, o que dificulta a elaboração de regramentos, o estabelecimento de políticas públicas com vistas à inclusão e à adequada solução dos conflitos decorrentes das posturas adotadas pelos novos meios de comunicação. Esse aqui é a contribuição que eu trago ao adornamento, à atualização dos temas que nós tratamos aqui no âmbito do mestrado. Eu sei que não trago respostas definitivas, não era mesmo essa a intenção, era também, com muita felicidade, dialogar com a palestra do professor Adalberto, foi apenas uma sincronicidade, e eu agradeço a todos que me ouviram até esse momento. Muito obrigado.